Separei os dois melhores jogos de hoje, que são Palmeiras e Corinthians e Bayern de Munique e Borussia Dortmund, para a gente analisar as odds dessas partidas aqui nesse vídeo. Vamos lá então, a gente vai começar aqui primeiro por esse Palmeiras e Corinthians. Vale destacar que esse jogo do Bayern e Borussia, logicamente, é no futebol alemão, então vai acontecer primeiro que esse Corinthians e Palmeiras. E Palmeiras e Corinthians, né, o jogo. Mando de campo do Palmeiras. Então, quem quiser pode conferir primeiro a análise do jogo do Bayern. É só arrastar a minutagem e depois volta para o início. Fica a seu critério, tá bom? Então, vou passar por esses dois jogos. Depois eu mostro as resolvidas de ontem e as que eu montei para hoje. Hoje que não tem nenhum jogo da NBA. Amanhã é a última rodada, o último dia de jogos dessa fase regular, né? Então é por isso que hoje não tem jogos. E no futebol, cara, um monte de jogaço. Separei esses dois clássicos. Ainda tem Mônaco e Olympique de Marseille. Tem Barcelona em campo. Tem vários jogos do Brasileirão, Série B, Série C também. Cara, vai ter um monte de jogo bom. Então, ó, começando aqui por esse Palmeiras e Corinthians, as odds estão assim, ó. Vitória do Palmeiras está a 1,66, o empate 3,60, vitória do Corinthians 5,50. Para mim isso daí tá muito errado. O último confronto entre os dois no Allianz Parque, por exemplo, o Corinthians venceu com aquele gol do Yuri Alberto. Era pra estar uma odd muito mais parelha. O futebol do Palmeiras também não tem nada demais. É um jogo bem equilibrado, é clássico, vai pegar fogo. Acho que essa odd está bem desregulada, tinha que estar uma odd muito mais próxima. O Palmeiras pode até vencer, mas pagar só 1,66 para mim tá errado, tá bom? Vamos olhar aqui primeiro as linhas de finalização. Olhando primeiro para primeiro tempo e com esse critério de odd 2. Do lado do Palmeiras tem só o Emiliano Martinez, o Murilo e o Mikael. O Murilo e o Mikael são zagueiros, então não faz sentido. E o Emiliano Martinez é um volante de contenção. Não faz sentido eu usar ele em um chute de primeiro tempo. Em uma linha de primeiro tempo, né? Então essas linhas do Palmeiras de finalização não estão boas. Olhando para o Corinthians, a partir do Carrijo, já tem linhas que para primeiro tempo pagam pelo menos odd 2. Um desfalque importante do Corinthians é o Garro, né? Ele vai ficar um bom tempo fora. Vai fazer falta sim, mas mesmo assim tem o Depay e o Yuri no ataque. Continua sendo um baita ataque, né? Não vou usar o Carrijo porque o Corinthians é visitante, mas dessas linhas de primeiro tempo é com certeza a melhor. Olhando para o jogo todo, já encontrei uma linha boa aqui, ó. A linha do Breno Bidon. Um chute do Bidon paga odd 2. Eu vou usar, tá bom? O Félix, o André Ramalho e o Mateuzinho não são jogadores de defesa. Olhando para a linha de gols, o Palmeiras não vai pagar quase nada, né? 1,18. E o Corinthians, 1,72. Quase. Linha de cartão, cara, vai pagar quase nada, também é clássico, né? Mas olhando para primeiro tempo, que é mais difícil, mesmo assim não paga quase nada. Então linha de cartão também não. De chute a gol pro Corinthians, que é zebra no primeiro tempo, também só 1,20. A linha que a gente vai usar desse jogo daqui é um chute do Breno Bidon, beleza? A gente vai usar essa linha, essa é a linha selecionada desse jogo. Aí agora vamos olhar o jogo do Bayern. Queria destacar já que a gente vai fazer a mesma coisa de ontem, de depois pegar a linha de um gol específico de algum jogador nos dois jogos. Beleza? A gente vai usar. Eu sempre vou analisar muito pela odd, tá bom? Ontem eu até tinha citado o gol de fora da área do Rafael Leão, era uma odd 17, né? E ele fez um gol praticamente em cima da linha. Eu não sei se consideraram dentro da área ou fora, mas teria vindo, né? O Milan que, por sinal, venceu de 4-0, cara. Me surpreendeu. Enfim, linha de resultados para esse Bayern e Borussia. Vitória do Bayern 1,50, um empate 5,25, vitória do Borussia 5,25. Por mais que seja clássico, eu acho que tá dentro da realidade essas odds. Porque o momento do Borussia não é bom. É um Borussia que está no meio de tabela no campeonato alemão. É um Borussia que no meio de semana foi atropelado pelo Barcelona. As duas equipes envolvidas em Champions ainda, é verdade. O Bayern com muita. Ainda muito vivo, por mais que tenha perdido a ida em casa. O Borussia praticamente já deu adeus. E é um Bayern lutando pelo título, praticamente já garantido o título também. Eu acho que de fato vai ser um clássico que o Bayern é muito favorito mesmo. Não tem muito o que falar não, o momento é todo do Bayern. Olhando para a finalização aqui primeiro, pro Bayern no primeiro tempo. A primeira aqui é do Laimer. O Laimer joga de lateral, por mais que seja volante de origem, então não. O Ito não.
O Pavlovic para primeiro tempo não. O Boye não. Não, 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 não. O Kim. Só o Kim Min-jae para jogo todo pagaria pelo menos odd 2. Só que ele é zagueiro. A melhor linha aqui é a do Pavlovic. Só que eu não vou usar por ele ser meio campista, beleza? Mas é a melhor linha olhando pro lado do Bayern, tá bom? Um chute do Pavlovic no primeiro tempo. Olhando pro lado do Borussia agora. E aqui provavelmente vai ter linha de falta e desarme. Vai dar pra gente usar isso. Ó, um Imeixa eu não vou usar. O Reina é um cara de velocidade, drible, faria sentido até. Sabitzer, ex-Bayern, né? Mas para primeiro tempo eu não usaria. O Henricão é um cara de defesa. Pascal Gross é um cara que é um meio-campista, mas que não finaliza tanto. Bince Ben é um lateral. Ian Couto lateral. E a partir do Ian já paga para jogo todo. O Ian não vou usar. O Ryerson também não. O Schlotterbeck não. Linha de finalização não vou usar não. Mas a melhor linha aqui, eu diria que seria a do Reina. Se ele jogasse, né? Enfim, mas eu acho que a do Reina e a do Pavlovic seriam as melhores de finalização. Linha de gol do Bayern vai pagar só 1,062 para primeiro tempo 1,44. E pro Borussia paga 1,33 para fazer gol. Linha de cartão, vamos olhar aqui para primeiro tempo, porque é clássico. Do Bayern paga 2,20, do Borussia 1,66. E aí segundo tempo do Borussia 1,22, do Bayern 1,44. Não vou usar também não. Mas a linha do Bayern no primeiro tempo paga mais de odd 2, né? Linha de falta que pague odd 2, pelo menos, olhando pro lado do Bayern, o Kane eu não vou usar. O Kimmich eu vou usar. O Kimmich eu vou usar, uma falta do Kimmich. O Coman não, por ser atacante. Caraca, essa linha do Kimmich tá boa. 2,25. Do Guerreiro, o lateral esquerdo, então não. A gente vai usar a linha de falta do Kimmich até o momento. E olhando pro lado do Borussia, que pague odd 2 nada. Olhando pra desarme agora, o Kane é centroavante. E é isso, do lado do Bayern não tem nada que pague odd 2. Do lado do Borussia, que pague odd 2, tem o Guirassy, mas o Guirassy é centroavante. O Thiago vai pagar quase nada do Borussia no primeiro tempo também, por mais que seja zebra, ou 1,16. Então a linha selecionada aqui vai ser uma falta do Kimmich, tá bom? Tá pagando odd 2,25. E aí as outras linhas boas desse jogo também é um chute no primeiro tempo do Reina e um chute no primeiro tempo do Pavlovic, pra quem quiser, tá bom? Mas eu vou com essas. Tá bom? Um chute do Breno Bidon e um chute do Kimmich. E uma falta do Kimmich. Tá? É o mod 4,50. Então, tá aí. 4,50. E a variação é duas faltas do Kimmich e dois chutes do Breno Bidon. Então aqui, ó. Duas faltas do Kimmich. Aí vamos voltar pro jogo do Corinthians. Que aí a gente vai usar dois chutes do Breno Bidon. Se o Bidon jogar, né? Mas sem o Garro, talvez ele possa jogar. Por mais que eu acho que deva ir com Daniel e José Martins, né? E o Carrillo. Talvez o Carrillo mais à frente, aí o Bidon possa jogar. Tá bom? Aí essa variação é mod 44. Aí agora, vamos olhar para gols específicos, tá bom? Eu quero pegar pelo menos mod 15, beleza? Então, ó, vamos olhar para os caras que eu acredito, antes de olhar para as odds, os caras que eu acredito que possam fazer gol pelo estilo de jogo deles. Gol de cabeça do Yuri Alberto, gol de fora da área do Depay. Do Corinthians eu vou olhar essas duas. No lado do Palmeiras, eu vou olhar gol de fora da área do Estevão e gol de cabeça do Vitor Roque. Tá? Então, o gol de cabeça do Vitor Roque pagou de 17. Ele ainda não fez gol pelo Palmeiras. Gol de cabeça do Yuri paga odd de 21. Tem o Depay aqui? Deixa eu ver se tem o Depay. Depay que esses dias ele machucou contra o Vasco, né? Ó, o gol de fora da área do Depay pagou de 21. E o gol de cabeça do Depay pagou de 41. Tá louco, tá muito exagerado isso daí também. E do Estevão, não achei o Estevão, né? O Estevão deve estar lá em cima. Ou já. Deve estar lá em cima. Deixa eu ver aqui, fora da área do Estevão. Fora da área do Estevão. Paga. Cadê o Estevão? Do Veiga pagou de 11 de fora da área. O Estevão. Aqui o Estevão. Pagou de 12. Cara, eu vou com o gol de cabeça do Yuri Alberto. Vem sendo decisivo contra o Palmeiras. E é isso. Gol de cabeça do Yuri Alberto. A linha do Depay também tá muito boa, cara. Muito boa. E aí, olhando pro jogo do Bayern agora. Pensando em caras que podem marcar gol.
Do lado do Borussia, só consigo pensar no Guirassy. E no lado do Bayern, gol de fora da área do Olise. Do Guirassy seria de cabeça. Do Bayern é gol de fora da área do Olise, né? Gol de cabeça do Kane, mas do Kane não deve nem... ali ó, de 5,50. É isso, fora da área do Olise, cabeça Kane, cabeça Guirassy. Se pagar bem é aqui a gente vai. Ó, o Guirassy pagou de 11, o Kane 5,50. É o Miller. O Miller tá quase indo embora, cara. Um gol de cabeça dele pode fazer sentido, porque ele tá nessa reta final de passagem pelo Bayern, né? Se tiver um gol de, o gol de fora da área do Olise pagou de 11. Cara, eu vou com o gol do Miller, tá bom? Por ter esse fator dele estar quase indo embora, eu vou usar essa linha que é uma linha que tá pagando bem também. Beirando de 20. Então, ó, gol de cabeça do Yuri Alberto, gol de cabeça do Miller. Se o Miller jogar, né? Se ele começar jogando, beleza? E aí as outras recomendações aqui. Gol de fora da área do Olise, nesse jogo do Bayern. E dá pra usar, tem várias nesse jogo do Corinthians, cara. Gol de fora da área do Estevão, gol de cabeça ou de fora da área do Depay. Mas é porque o Depay, ele flutua muito, ele tá fazendo muito essa função do Garro no Corinthians, né? Agora sem o Garro. Mas essa do Yuri eu acho boa até porque ele é o principal marcador de gol do Corinthians. Tá bom? Então é uma odd de 399 esse bingo aí de gol específico. Beleza? E aí, deixa eu mostrar as resolvidas de ontem. E aí eu passo as de hoje também. Hoje tem muitos jogos, cara. Eu fiquei, cara, praticamente 2 horas montando as linhas de hoje. Tá bom? Então as de futebol ontem. O Moscardo anulou e ele entrou no último minuto e mesmo assim finalizou. E o Rennes venceu do Lens, por sinal, 2-0. Sanfrecce Hiroshima e o Fagiano Okayama. Ficou 1-0 pro Okayama, que veio da segunda divisão. Baita zebra. Sanfrecce Hiroshima bem mais forte, jogando em casa e perdeu. O Gray, cara, o Gray finalizou no primeiro tempo. E não é que ele finalizou no primeiro tempo. Ele finalizou 2 vezes no primeiro tempo, então a variação bateu também, né? Só de 5,50 e o Moscardo anulou. Tá bom? Então essa daí bateu a variação. Aí na NBA, a NBA foi ruim e eu cheguei a uma conclusão, por sinal. Aqui, ó, o Champagne não deu assistência. O Champagne do Wizards, não o do Spurs, né? O Michael Porter não deu assistência. O Duncan Robinson nenhum ponto no primeiro quarto. E o Turnover do Bucks veio. Eu cheguei à conclusão que eu vinha fazendo o seguinte. Eu pegava essa odd 4,50 e a individual também. Então aqui, ó, eu tomei esse head e a do Duncan Robinson. Em uma única coisa. E aí essa linha mais alta assim eu não vou pegar. Eu vou, tipo, montar a linha aqui, pegar simples as outras, e essas daí eu ignoro, e depois eu pego individualizado cada uma das duas. Eu fiz isso em uma do Bayer Leverkusen e Union Berlin, que vão jogar hoje, eu vou mostrar daqui a pouco. Aí a variação nem perto, né, da assistência primeiro quarto, Champagne e Michael Porter. De pontos, o Obi-Toppin não fez 10, e logicamente a variação de 15 também não. De gols específicos, o Sanches não jogou e anulou a linha dele. Se eu não fosse com essa, eu provavelmente ia com um gol de fora da área do Talvan. Da mesma forma não iria vir porque o Udinese não fez gol. E do Luque Bacchio, o Sevilla não fez gol, perdeu por 1-0. A outra recomendação, que era ali a do Rioja, também não veio. Então não viria de qualquer forma. E a do Milan eu tinha falado da linha do Rafael Leão de fora da área. Eu acho que devem ter pago, né? Mas foi por muito pouco, se foi pra dentro ou pra fora da área. Tá bom? Enfim, acabou que não veio. E aí as de hoje, ó, que a gente montou agora, né? Gol de cabeça do Yuri e do Miller. E falta Kimmich e chute bidon. Beleza? Vacilei, eu tinha que ter trocado a tela. Aqui, ó. Deixa eu passar rapidão. Só de mostrar de novo as resolvidas aí, ó. Do Luqueback que eu falei, o Bitop. Mas eu falei tudo, né? Só pra mostrar, pra não acharem que eu tô mentindo. Eu só esqueci de trocar a tela. Tá bom? Vamos lá então, prazo de hoje. Ainda bem que eu lembrei de trocar a tela. Imagina se eu mostro tudo sem colocar, né? Lembrando que essas linhas assim. Da de 2 ainda, eu pego todas elas individuais também. Então, as do futebol, cara, eu analisei todos os principais campeonatos, até a segunda divisão da Espanha, segunda divisão da Itália, Série C do Brasileirão, do Brasil, né? Campeonato holandês, turco, analisei tudo, tá bom? Por isso que eu gastei quase 2 horas para montar tudo isso. Então, ó, mais de um gol asiático no primeiro tempo para Bragantino e Botafogo, um chute do Harry Winks contra o Brighton, um chute do Gueye contra o Nottingham Forest, um chute no primeiro tempo do Rebic contra a Juventus, um chute do Ebscher contra a Atalanta. Aqui, ó, que eu falei, do Union Berlin e Bayer Leverkusen. É uma falta do Alex Garcia, meio campista do Leverkusen, e um chute do Rani Khedira, que é o irmão do Khedira original, que joga no Union Berlin, meio campista também.
tá bom? As duas linhas pagam pelo menos odd 2. E é o seguinte, como eu falei que eu pego simples cada uma, aí eu ignoro essa odd 5,50, monto e depois eu pego individualizada do Alex Garcia e do Khedira, tá bom? Dessa forma aqui, ó, tá logo aqui em cima. Ao invés de pegar a odd 5,50, eu pego só elas individuais. Porque se, por exemplo, uma não vier, eu tomaria 2 heads de uma vez, né? Se viesse, aí logicamente seria uma odd 5 a mais, mas não vale o risco. Aí mais de um gol asiático no primeiro tempo em Santa Clara e Sporting. Um gol do Jorge Wilstermann contra o Bolívar. Eu vou muito pela odd, não tem como. Tudo aqui paga pelo menos odd 2. Aí mais de um gol asiático no primeiro tempo no jogo do Ashpato, do Alcadisha, do Luton Town, do Middlesbrough. E um chute do Sissoko. É aquele Sissoko meio campista ex-Tottenham. Ele joga no Watford, tá bom? Aí isso daí tudo deu uma odd 60 mil. Beleza? Essas 13 linhas. 14 porque tem duas no jogo do Leverkusen, né? E aí a variação aqui é essa daqui, ó. Peguei 2 chutes do Winks, 2 chutes do Gueye, 2 chutes do Webster, 2 gols Jorge Wilstermann, 2 chutes Sissoko e 2 chutes do Khedira. Então as linhas de gols asiáticos eu não usei. Eu não usei as faltas do Alex Garcia. E também não usei a linha do primeiro tempo do Rebic. Por isso que tem menos linhas aqui. E mesmo assim com... Cara, são 6 linhas. É difícil? Tudo bem. É difícil. Todas as linhas pagam pelo menos uma odd 6. Ele vai... Só que aí isso daí virou mod de 190 mil, mais ou menos. Então, ó, o Khedira é um meio campista que às vezes o Union Berlin joga com 3 zagueiros, ele pode chegar à frente, por mais que o Union Berlin seja zebra. Sissoko é um meio campista que pode chegar à frente também, por mais que o West Brom seja melhor que o Watford. O Bolívar é bem melhor que o Jorge Wilstermann, mas futebol boliviano, todas as equipes são fracas, pode sair um gol do Wilstermann assim. O Webster é um meio-campista de chegada, enfrentando uma Atalanta em má fase. O Gueye joga em uma equipe defensiva, que é o Everton, mas provavelmente deve usar o Mangala também, e o Gueye seria esse segundo volante, pode chegar à frente para finalizar de fora da área. E o Winks também, se jogar, vai ser um segundo volante, talvez até um meia mais avançado. Pelo Leicester ser zebra, jogar fora de casa. Então é uma linha que todos esses meio-campistas têm capacidade de chegar à frente. Aí de marcador de gols, cara, tem muitos também. Hoje eu selecionei vários. São esses daqui, ó. Do Brasileirão, logicamente, o Verratti. Verratti contra o Sport. Aqui é um jogo que já vai começar. Você pode ignorar essa linha. Se você estiver assistindo o vídeo quando já tiver começado. Que é o gol do Oyarzabal contra o Mallorca. Gol do Borja Maioral contra o Las Palmas. Do Iago Aspas contra o Espanhol. Do Rafinha contra o Leganés. Lautaro Martinez contra o Cagliari. Lembrando, todos pagam pelo menos odd 2. Patrick Schick contra o Union Berlin. O Kleindest, centroavante da seleção alemã e do Mönchengladbach contra o Freiburg. Jokeres contra o Santa Clara. O Samuel Morodion, centroavante espanhol do Porto, contra o Casa Pia. O Haller, aquele Haller mesmo, do Borussia, enfim, tá no Utrecht da Holanda. O alemão tá jogando demais no Real Oviedo, segunda divisão da Espanha, já tá umas 2 temporadas lá. Vai jogar contra o Racing Ferrol. O Oviedo é favorito e joga em casa. E um do Aubameyang que tá jogando demais no Alcadisha também. Isso daí deu uma odd beirando ali 100 mil. Enfim. E aí a última linha que é gols específicos. E aí eu separei só 2. Que é o gol de cabeça do Verratti. Sempre sai, não tem como não ir nessa linha. E o gol de cabeça do Kleindest também é um excelente cabeceador. Mostrou na data FIFA pela seleção alemã. Tá bom? Isso daí é uma odd 40 mais ou menos, beleza? E é isso. São essas as linhas para hoje. Fora as que a gente montou agora, né? Do Bidon e do Kimmich, do Yuri Alberto e do Miller. Vamos aí para a reta final do vídeo agora. Bom, deu para trazer todas essas linhas de hoje, logicamente focado na análise das odds desse Palmeiras e Corinthians, derby paulista, e desse Bayern e Borussia, clássico alemão, que aí sim é um jogo mais discrepante, por mais que seja clássico, mas que nem a gente viu, que nem eu comentei, o Bayern é bem favorito pelo momento, está à beira do título, e pelo Borussia fazer uma campanha ruim na Bundesliga. Por mais que na Champions tenha chegado longe de novo, mas vai ser eliminado pelo Barcelona, muito difícil de reverter esse 4-0. É um Bayern que é assim bem favorito, né? E essa linha de pensamento do Miller, que tá na última temporada dele pelo Bayern, é um cara que sempre em jogos grandes aparece. Se ele começar um gol de cabeça, eu acho válido, ele vai pisar bastante na área. Eu gostei dessa linha e o Yuri é o principal marcador de gol do Corinthians, tá bom? Deu uma odd de quase 400 esses gols aí. Em relação ao Bidon, que nem eu falei, não tem o Garro, ele pode jogar e ter essa chegada à frente. E o Kimmich é um cara que bate pra caramba, joga nesse meio de campo, como o Leimer joga na lateral direita agora.
E é clássico. Então ele pode chegar mais duro também e fazer as faltas. Beleza? Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!